Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo, aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus está ensinando a multidão e depois de alguns exemplos, eles ensinam os discípulos. Ele diz aos discípulos: em verdade vos digo. Então, Jesus ensinando aos discípulos, ele quer que os discípulos aprendam com ele como eles devem ensinar depois que Jesus não estiver mais aqui na terra. Depois da ressurreição, ao voltar para o Pai, ele e o Pai, eles enviaram o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai recordar aos discípulos aquilo que Jesus ensinou. Então, esse exemplo que Jesus está dando no Evangelho, futuramente, o Espírito Santo vai recordar aos discípulos. E eles vão assumir a mesma atitude de Jesus no ensinamento do reino de Deus, no ensinamento da boa notícia. E qual é esse ensinamento de Jesus hoje? Jesus olha para 2 atitudes e diz o que é realmente necessário, qual o modo e ser de agir necessário para estar de acordo com a vontade de Deus e o próprio ensinamento de Jesus. Por exemplo, ele diz: cuidado, não caiam nessa tentação de ser como os doutores da lei. E aí ele dá o exemplo, que eles gostavam dos primeiros lugares, na sinagoga, nos banquetes, roupas vistosas e assim por diante. Então Jesus pede para não cair nessa tentação. Serem pessoas simples, que anunciem a palavra de Deus, que sejam sinceros, pessoas que irão colaborar com o Senhor. Isso não quer dizer de forma nenhuma que nós não possamos vestir uma roupa melhor ou uma roupa bonita. Não quer dizer isso. Ele está ensinando para os discípulos o modo e ser de agir quando depois eles forem anunciar o reino de Deus. Para você também, para mim, Jesus está dizendo: sejam simples ao anunciar a minha palavra. A vida acima de tudo. A abundância que vem do reino de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então Jesus quer que a simplicidade esteja tanto interiormente como exteriormente. Aí ele passa a dar o exemplo desta pobre viúva, que ela deu como oferta, como os outros também deram, ela deu daquilo que possuía. Ela foi sincera, honesta.
É isso que Jesus quer que os discípulos aprendam. E eles irão recordar tudo isso depois da ressurreição. O Espírito Santo vai iluminar a eles depois de Pentecostes e eles vão lembrar de tudo que Jesus disse. A mesma coisa você, querido pai, querida mãe, querida liderança. Aquilo que você ensinar para os seus filhos, mais tarde eles irão recordar. Então ensine aquilo que Jesus está ensinando. Aquilo que é simples, honesto, sincero, os valores cristãos, aquilo que de fato vai trazer como resultado paz de espírito, uma fortaleza interior, uma determinação, um espírito decidido, entendem? Nesse sentido. Deus te abençoe, te guarde, proteja, e quando você estiver doando a sua vida, no seu dia a dia, qualquer momento, faça com tudo, dê de tudo, para que de fato esta oferta, essa entrega, agrade totalmente a Deus e você receba em abundância. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.